paz, irmãos. Graça e paz, irmão. Bom dia a todos que estão aqui presentes e a vocês que estão aí de casa nos assistindo. Que Deus possa nos dar um dia abençoado e feliz. Amém. E vamos começar, aqui no boletim acima, onde encontra-se o Salmo, que fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, é um salmo de Davi, onde Davi ele sentia a necessidade, de sempre estar pedindo ao Senhor, que sondasse o coração dele, os pensamentos dele. Quem melhor, do que Deus nosso Pai, que nos conhece, então que possamos sentir esse desejo, nos inspirar em Davi, de sempre estar pedindo a Deus que nos ajude a estarmos em caminhos bons, retos, que agrade ao Senhor. Amém? Amém. E agora, eu vou fazer uma oração. Eu peço que todos possamos ficar de pé, uma oração de gratidão, por mais um dia de vida. Também agradecendo pelo nosso drive-thru de ontem, que graças a Deus, foi um sucesso. Só temos a agradecer. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua presença, Senhor, que se renova a cada dia nas nossas vidas, Senhor. Graças te damos, Senhor, pelo ar que respiramos, que o Senhor nos dá todos os dias, pela força, pela coragem, Senhor. Ó Senhor, sei que mesmo, Pai, passamos por situações difíceis, por aprovações, mas sabemos que o Senhor está presente, está ali, nos amparando, nos consolando. Então só temos a te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas vidas de cada família, Senhor. Obrigado, Pai, por ontem, Pai, por cada família, cada pessoa ter vindo aqui ontem a pé, de bicicleta, de carro. Isso mostra que a família Iba é abençoada por Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Essa é a minha oração em nome santo de Jesus. Amém. Amém. E agora, eu gostaria de convidar o irmão Judson, e a irmã Elisa para entoar o hino Amor no Lar. Quer que eu bote um instante aqui, Elisa? Quer que eu bote um instante aqui? Se der condições, eu recebi. Tu
Irmãos, estamos comemorando, né, ainda no mês de maio, o mês da família, e eu gostaria, né, de falar o tema e a divisa. Vamos ficar todos de pé para falarmos em voz alta todos o tema e a divisa. Tema: famílias de volta ao lar, unidas em oração, fé e amor. Divisa: diante de nosso Deus e Pai, lembramos constantemente da vossa fé, atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, do 1 ao 3. Amém. Agora eu gostaria de chamar o grupo de louvor para cantar a música tema do nosso mês da família. E podem sentar, irmãos. Graça e paz. Amém. Tanto tempo com máscara que eu esqueço quando eu estou, quando eu não estou. Eu peço para o irmão Carlos colocar o tema da música Tua Família, para que a igreja possa acompanhar conosco. Enquanto eu espero, eu convido os irmãos para ficarem de pé, para cantarmos conosco a música tema.
eu gostaria de convidar a nossa irmã Juliana, que ela vai nos trazer uma participação especial. Graça e paz, igreja. Graça e paz, amigos da internet. A igreja pode se assentar. É assim, depois que a gente tem filho, né? Fica o grudezinho, esse grude gostoso, né? Nós estamos num mês muito especial da família e é uma alegria, né? Estar participando desse trabalho tão lindo, né? Que o Ministério de Família vem desenvolvendo com tanto carinho, com tanto amor. Eu tenho me sentido contagiada. Não sei se é o caso dos irmãos, né? Eu vou pedir a Gil que aumente um pouquinho meu microfone. E assim, para mim tem sido assim, até muito emocionante, né? Uma alegria muito grande. E eu vou cantar agora para vocês uma música que chama Deus da Família. Foi uma música que me tocou muito e eu senti o desejo de cantar aqui, fazendo essa participação. Então, que Deus possa nos abençoar. Amém. Amém. Confirmado. Pode soltar. Enquanto os irmãos estão ali ajeitando, a gente gostaria de agradecer, em nome da igreja, ao Ministério da Família, pelo drive-thru, pela lembrancinha, pelo mês tão carinhoso com que vocês têm preparado e convidar toda a igreja para o encerramento no próximo domingo, né, que vai ser o encerramento do mês da família, certo? Amém. Agora acho que eles conseguiram ali. Então, nós poderíamos fazer a leitura bíblica. Enquanto eles estão ali, vou pedir aos irmãos que se coloquem de pé. A leitura bíblica se encontra em Efésios 5, de 25 a 33. Nós não vamos ter o acompanhamento da projeção e eu vou ler pelo boletim. O irmão que estiver com a Bíblia pode estar nesse momento conosco aqui acompanhando. Efésios 5, de 25 a 33 e o 6, de 1 a 3. Vou pedir aos meninos, por favor, para a gente fazer a leitura da palavra. Vamos lá. Vamos ler juntos em uma só voz. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um por si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo,
6, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que lhe vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmão Carlos, já estamos preparados. Vamos fazer só uma oração enquanto o irmão Carlos coloca. Oremos, igreja. Pai de amor, graças te damos, Senhor, porque o Senhor é o Deus da família. Amém, Senhor. Porque o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor é soberano. E o Senhor nos preparou antes de nascermos. Nos escolheu para te servir. Ó Deus amado, Pai, ser com os louvores entoados aqui, ser com a palavra pregada, Senhor. Nós sabemos, Pai, que não volta vazio. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor cumpre o que diz. E nós, como igreja tua, nesse instante, nos prostramos, Senhor, com reverência, querendo, meu Deus, dar o melhor para ti. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa as imperfeições, Senhor. Mas recebe, Pai, com um aroma suave essa adoração. É no nome de Jesus que nós oramos e te louvamos por tudo. Amém. Aleluia. Amém. Juliana vai entoar um hino. Vamos em nome de Jesus. Estão tentando destruir as bases da família, o modelo de Deus. Quanto
Convidamos agora o Ministério do Louvor.
Dizer para o nosso irmão, para a nossa mãe, para o nosso pai, que eles são queridos em nossas vidas. Amém. Vamos cantar novamente a música Tua Família, a música tema. É que antes foi um ensaio, né? Verdade, ensaio. São aqueles que estão em pastor vai tocar um hino, né? E eu peço aos irmãos que fiquem à vontade, quem trouxe seus dízimos e ofertas para ofertarem nessa manhã.
Amém. Eu gostaria de pedir à irmã Luciana que orasse agradecendo, né, em gratidão, as ofertas que foram recebidas nessa manhã. Senhor meu Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Pai. Uma honra é para nós, Senhor, poder estar ofertando, Senhor, 10% de tudo que o Senhor nos dá, Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por aqueles que poderão doar, Senhor. E sustenta, Pai, em fé, aqueles que ainda virão a doar, Senhor. Nós cremos, Senhor meu Deus, que o Senhor é um Deus de providência. Se existem, Pai, como sabemos que existem aqueles irmãos que não estão podendo ofertar por falta de emprego, falta de oportunidade, mas nossa fé está firmada em Ti, que o Senhor é um Deus de providência, que está cuidando de tudo, Pai. E assim como o ouro, Pai, aqueles que ainda não estão podendo te refinar, que se lembrem que estão sendo aprovados, Pai, nessa luta, nessa batalha, mas passando contigo. Então, tudo com o Senhor é bom. Muito obrigada, Senhor, meu Deus, por mais um dia e por todo o culto que ainda será ministrado a Ti, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. E agora eu gostaria de convidar, né, nosso pastor Jorlan, que veio nos prestigiar nessa manhã aqui, e Judson Augusto para apresentá-lo aqui à igreja. Graça e paz, amados irmãos. Amém. Amém, né? Hoje nós temos o prazer e o privilégio de receber o nosso querido pastor Jorlan para estar aqui falando conosco, né? Ele é pastor nosso muito querido, muito amigo da Igreja Presbiteriana Independente, né? Aqui a igreja, a IPI que a gente chama, né? Ela se divide em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então ele faz parte, ele é o pastor titular da sexta IPI de Aracaju. Sua esposa, nossa querida amiga, a pastora Roseane, é pastora da quarta IPI. Igreja que Ingrid era membro, antes está vindo congregar conosco. E eles são queridos amigos, assim, a gente sempre está junto com eles, a gente sempre está orando por eles. Temos algumas paixões em comum, que são o reino de Deus e também o vôlei. Então ele faz parte da mesma turma, né, da equipe de vôlei que eu também. E para a gente é um privilégio, o pastor Jorlan está aqui. Você, obrigado por aceitar o convite. Eu sempre vou para lá, ele sempre vem para cá. E a gente está assim compartilhando a palavra, o poder e a graça do mesmo Deus. E que a igreja receba ele com muito carinho, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo teu servo, Senhor, que se apresenta como mensageiro da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha usá-lo com poder, com autoridade, com sabedoria, com amor, ó Deus. Que a palavra em seus lábios seja como um martelo que esmiuça a penha, Deus. Seja como pregos e aguilhões nos corações, Senhor, separando juntas e medulas, ó Pai, como uma espada afiada de dois gumes. Que o teu povo seja cortado em amor, edificado em tua presença e saiba não somente ouvir, mas simplesmente praticar a tua palavra. Nos ajuda como povo teu a ouvi-la, Pai, com sabedoria e frutificá-la em 60, em 100, para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria, né, podermos nos reunir para adorarmos ao Senhor, né? Principalmente nesse período tão difícil que a gente está vivendo. A gente começa a refletir e olhar para esse momento como esse, dizer que isso de fato é muito importante, né, para todos nós. E quero dizer também que estou feliz em estar aqui com os irmãos, servi-los, né, através da palavra. E eu tenho certeza que Deus tem algo para falar, né, aos nossos corações. O Senhor já tem falado, né, aos nossos corações através dos cânticos, das leituras, e assim Ele continua falando conosco. E eu quero, sem muitas delongas, né, convidá-los a abrir o texto da palavra de Deus,
que se encontra no livro de Efésios também, capítulo 5, apenas o versículo 18. Esse texto é muito conhecido, Efésios capítulo 5, versículo 18. Quero saudar também a todos que estão nos assistindo, também que estão participando, né, deste culto de maneira online. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família também. E o texto nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Baixe a sua fronte mais uma vez, vamos orar. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honra e santifique este momento com a tua igreja, que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Amém. Esse mês é o mês da família, né? Essa igreja tem trabalhado durante todo esse mês, né, sobre esse tema, né? Famílias unidas, famílias agindo pela fé em amor, né? E toda foi essa mensagem que temos ouvido nessa manhã. Semana passada, no nosso calendário litúrgico, nós celebramos Pentecostes. E aí, como é que nós podemos então fazer aqui uma aliança entre família e Pentecostes e ação do Espírito Santo? E a primeira coisa que eu gostaria de falar, a título de introdução, é que existe uma relação aqui muito próxima de ser cheio do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, e a missão que nós temos a cumprir na nossa família. É tanto que o texto que foi lido aqui, né, que está aqui no boletim, também em Efésios, ele é continuidade desse mandamento. É porque muitas vezes quando nós lemos esse texto, temos a tendência a ler esse texto assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí depois você já tem um título: o lar cristão, marido e mulher. E parece que não existe nenhum tipo de relação entre esses dois textos. Mas o fato é que aqui é um mandamento de Deus para a nossa vida, inclusive para nós cumprirmos tudo isso que a palavra está falando mais adiante, né? Sobre o lar cristão, marido e mulher, esposo, esposa, pais e filhos, servos e senhores, né? Então está falando aqui dessa relação familiar, dessas relações interpessoais. E veja que realmente o tamanho, né, desse mandamento, quando o versículo 22 diz assim: mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, mas também que o marido deve amar a sua mulher também como Cristo amou a igreja e a si mesmo. Então eu fico imaginando que somente pelo poder, pela ação do Espírito Santo, é que nós podemos cumprir e viver essa realidade, esse patamar, né, tão elevado dos valores, dos princípios do reino de Deus para a família. Então, por isso, quando Paulo está dizendo: não vos embriagueis com vinho, porque há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, é um mandamento para se vivenciar dentro da família. É bem verdade que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para pregar a palavra. O Espírito Santo nos capacita com os dons para servirmos a igreja, aos irmãos, mas precisamos refletir também de que maneira a ação do Espírito Santo, e nós precisamos viver sobre a influência do Espírito Santo para vivermos essa realidade de família. Isso é muito importante a gente compreender e trazer essa realidade, essa necessidade
de sermos uma família que está buscando o enchimento do Espírito Santo, de sermos um homem, um pai que está se enchendo com o Espírito Santo, de sermos filhos também que estamos nos enchendo com o Espírito Santo. Eu gosto muito de Atos capítulo 2, quando ele fala sobre Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Os discípulos estavam amedrontados e eles estavam ali orando em obediência à palavra do Senhor. E quando veio o Espírito Santo, desceu sobre a igreja, e diz o texto que eram homens, mulheres vindo de todas as partes, e eles começaram a falar em outras línguas. Mas o milagre ali de Pentecostes é que mesmo pessoas diferentes, línguas diferentes, estavam se ouvindo, estavam se entendendo o que estava se falando. Ou seja, não estava havendo uma confusão de línguas onde ninguém se entendia, como aconteceu em Babel. Pentecostes é justamente o contrário de Babel, porque em Babel as pessoas estavam buscando glorificar o seu próprio nome, e a consequência foi confusão de língua, falta de entendimento. Pentecostes não. Pentecostes traz entendimento, traz clareza, traz compreensão. E eu entendo que essa ação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo de Deus está na família, traz compreensão, traz clareza, traz entendimento. Pentecostes também, de uma certa forma, é uma maneira de dizer, olha, a mensagem do Evangelho sendo pregada a todas as nações, essa mensagem sendo entendida, essa mensagem para todos, não só para os judeus, não só graça para os judeus, mas graça para todos. Então o Pentecostes, de uma certa forma, aproxima. E então existe uma relação aqui entre esse enchimento do Espírito Santo e a família, e o papel que nós devemos ter na nossa família. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, e a gente percebe que na maioria dos seus mandamentos existe uma relação sempre com o próximo. Muitas vezes nós entendemos a nossa fé apenas como uma relação entre nós e Deus, mas a maioria dos mandamentos que nós temos tem implicações e diz respeito à forma como nós tratamos o outro, a forma como nós nos relacionamos, e isso tem uma implicação grandiosa para a nossa fé cristã e para a nossa relação com Deus. Portanto, existe uma relação tão próxima aqui entre ser cheio do Espírito Santo e vivenciar todos esses valores aqui que a Bíblia nos ensina e que Deus espera de nós. Portanto, esse mandamento é um mandamento para que nós possamos viver na família. Esse é um mandamento de Deus para que nós possamos experimentar na nossa família. Essa é uma meta que nós devemos buscar na família, ser cheio do Espírito Santo, como uma forma de Deus estar nos capacitando para vivermos como Deus deseja, ou seja, os esposos amando as suas esposas, as esposas respeitando os seus maridos, os filhos honrando os seus pais, os pais não maltratando os seus filhos, vivendo uma relação com os servos, ou uma relação, vamos dizer assim, trabalhista, da maneira que Deus espera de nós. E uma coisa muito importante, uma questão prática, quando nós falamos sobre ser cheio do Espírito Santo, e aí nós lembramos de Gálatas, que fala sobre os frutos do Espírito e as obras da carne. E ele vai falar que a obra da carne é prostituição, impureza, infidelidade, gritaria, blasfêmias, tudo que é ruim. Mas ele vai falar, e os frutos do Espírito são amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. E ele vai dizer, contra essas coisas não há lei. E quando a gente olha para esse texto, diz, os frutos do Espírito são todas essas coisas. Se a gente observar, são essas coisas que nós precisamos para viver uma boa relação familiar. Porque justamente, do contrário, as obras da carne na família destrói, separa. Onde há infidelidade, desconfiança, onde há falta de amor, onde falta mansidão. E muitas vezes, irmãos, as famílias elas são destruídas, são afetadas por coisas como essas. A infidelidade,
às vezes falta mansidão, domínio próprio. E são essas coisas que destroem a família. Mas o contrário, os frutos do Espírito: amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. São essas coisas que nos capacitam e que nos ajudam a viver uma relação familiar saudável segundo a vontade de Deus. Então existe uma relação muito próxima entre ser cheio do Espírito Santo e viver a relação familiar, porque quando nós estamos nos enchendo com o Espírito Santo, nós estamos nos enchendo de amor, nós estamos vivendo essa relação, né, com os nossos irmãos, a relação entre os cônjuges, uma relação de amor, né, de mansidão, e essas coisas nos ajudam, nos capacitam para ter uma família abençoada, uma família que reflita a glória de Deus, uma família que leve a mensagem de Deus, mesmo quando está em silêncio, mesmo quando não abre a sua boca para proclamar, mas através do seu testemunho, através da maneira como se tratam, da maneira como se olham, da maneira como se reconhecem, testemunham acerca do amor e da graça de Deus. É um grande desafio, e eu não estou dizendo aqui que viver essa relação familiar e que viver essa realidade é fácil. De fato é desafiador, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos orando, buscando a Deus. E eu acho que esse terceiro ponto é justamente perguntar como ser cheio do Espírito Santo, né? Já que é um mandamento, já que uma direção de Deus para nós e para a nossa família. E eu quero dar uma boa notícia. Lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, e aí ele está falando, desde o versículo 3, Paulo está falando desde o versículo 3, sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e ele começa dizendo no versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele começa a falar sobre essas bênçãos espirituais, e aí ele começa a falar sobre o papel da Trindade. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Que bênção, que somos agora filhos adotados, fazemos parte dessa família. Ele fala sobre a ação de Jesus em ter nos regenerado, ter perdoado os nossos pecados pelo sangue de Jesus. E no versículo 13 e 14 ele fala assim: depois que ouvistes o evangelho da salvação e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate de Cristo Jesus. Eu gosto muito desse versículo, porque ele nos diz que quando nós ouvimos a palavra e genuinamente nos convertendo, né, fazendo uma leitura, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança até o resgate de Cristo Jesus. Ou seja, é aquele selo que quando Cristo nos voltar, Ele vai olhar para nós e dizer: esse aqui é meu, esse aqui é separado. E Ele está dizendo: nós que somos de Cristo, nós já temos o Espírito Santo de Deus. Gosto de Romanos também, quando ele fala que por intermédio de Cristo o Senhor já derramou de maneira abundante o seu Espírito sobre nós. E a maneira de nós sermos cheios do Espírito Santo, já que nós já temos o Espírito Santo, é olharmos para esses frutos e começarmos a ser desafiados a viver essa realidade dentro da nossa família. Isso nos faz ser cheios do Espírito Santo. É bem verdade que nós vamos ter algumas oportunidades, ou várias oportunidades dentro da nossa família, para vivenciarmos o amor. Então nós não podemos perder essa oportunidade de, nessa ocasião, vivenciarmos o amor. E à medida que nós vamos vivenciando o amor, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. À medida que nós vamos vivendo a mansidão dentro da família, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. À medida que nós vamos caminhando em fidelidade, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. À medida que nós vamos sendo longânimos, benignos, vivendo essa relação, vivendo esses valores, já que o Espírito Santo de Deus está em nós, então nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. E existe até uma certa distorção do que a gente às vezes reconhece o que é ser cheio do Espírito Santo. Talvez porque tem alguns tipos de costume, de hábitos, e aí as pessoas acham é cheio do Espírito Santo ou não. Mas nós precisamos analisar o que é ser cheio do Espírito Santo a partir dessa perspectiva, a partir dos frutos do Espírito Santo.
a maneira como nós vivemos a nossa relação familiar, as nossas relações interpessoais. Mas também eu diria que se encher do Espírito Santo, buscar esse enchimento do Espírito Santo, e aí a importância de nós, os exercícios espirituais, como a oração, o jejum, a palavra. Eu estava lendo aqui o boletim e o tema é como integrar uma criança à igreja. Aí no ponto 4 ele fala assim: em casa, não relaxe o culto doméstico, habitue-se a orar antes das refeições, leia com ele a Bíblia, reserve tempo para cultivar nele os valores espirituais. Veja, está falando sobre a importância desse exercício espiritual. E esse exercício espiritual nos traz nos capacita, né? Nos enche com essa presença que nós tanto precisamos nas nossas relações familiares. Mas para concluir, irmãos, eu quero dizer: busque a Deus em família. Não estou dizendo que se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não vai enfrentar nenhum tipo de problema ou dificuldade. Até mesmo porque nós vivemos às vezes famílias que o esposo não é cristão ainda, o que a esposa não é, o que os filhos não são, o que os pais não são. Mas nós precisamos sim da graça, do poder do Espírito Santo, porque, como eu disse, não vamos deixar de ter algum tipo de problema ou dificuldade, porque nós estamos ainda nesse processo, né, de formação. Mas é bom saber que lá em Filipenses o Senhor nos diz que a boa obra que Ele começou, Ele há de completar em nossas vidas. Então é nos enchermos, é buscarmos esses exercícios espirituais, é refletirmos sobre esses frutos do Espírito Santo no nosso dia a dia, para que possamos ser cheios do Espírito Santo e termos graça de Deus, termos poder de Deus, ação de Deus na nossa vida, para que nós possamos viver essa realidade, para que nós possamos ser instrumentos de Deus na nossa família, para que nós possamos abençoar a nossa família, para que a nossa família de fato seja um lugar acolhedor, um lugar de alegria, né? O fruto do Espírito Santo também é alegria, né? Mesmo em meio a muita tristeza que nós estamos enfrentando, ser um lugar de paz, né? Ser esse lugar refúgio, né? Nós como seres humanos, nós sempre temos essa necessidade de voltar ao ventre, né, materno, né? Como nós não podemos voltar ao ventre materno, nós voltamos ao nosso lar, né? Esse lugar, esse espaço. E isso, irmãos, acontece quando nós buscamos cumprir, entendemos a importância do que é ser cheio do Espírito Santo dentro dessa realidade que é a família, que é bênção de Deus. Família é bênção de Deus. Que Deus então, irmãos, nos abençoe. Que Deus abençoe a sua família e que nós possamos buscar ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos viver essa realidade, né, de mansidão, de amor, que nós possamos exercitar isso. Isso já está dentro de nós através do Espírito Santo, mas nós precisamos que isso se amplie, que isso seja uma realidade, que esses valores, que não são valores terrenos, mas são valores do reino de Deus, possa fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe as nossas famílias. Amém. Queremos, em nome da Igreja Batista em Aruana e Ministério de Família, presenteá-lo com essa lembrança. E obrigado, viu, pela palavra. Obrigado pela palavra. Que Deus continue abençoando. E foi bênção, viu, a palavra desta manhã. Obrigada. E dando continuidade, né, ao nosso ministério, né, que foi proposto, né, de estarmos uma família orando pela outra,
vamos aqui tirar os nomes, né? Se eu não me engano, já está chegando na reta final, né? E eu vou tirar aqui os nomes e vocês fiquem atentos aí para estarmos orando, né? Estamos finalizando, mas vamos continuar, famílias, uns orando pelos outros, que oração, né? A gente precisa, né? Está sempre pedindo ao Senhor por aqueles que estão precisando. Amém. A família da irmã Janete Leite de Almeida, Lá em Portugal. orando pela família da irmã Márcia Sueli, Lá em Salvador. a família da irmã Adriele Dias de Carvalho, É só uma garota. orando pela família do irmão Gidovan Mendonça dos Santos. Obrigada. Então é isso, irmã, né? O nosso ministério se estendeu, né, para encerrarmos no próximo domingo pela manhã, né? Mas assim, estamos encerrando, né, essa data comemorativa. Mas a família IBA não significa que só seja comemoração. Estamos sempre, né, unidos em família, sempre uns ajudando aos outros, independente de data comemorativa, de ministério. Porque a IBA é uma família abençoada por Deus. E eu só tenho a agradecer. Quero agradecer novamente, né, por ontem, pelo nosso drive, que foi um sucesso, graças a Deus. Né? Muito obrigado novamente pela participação de cada um de vocês. E eu gostaria de chamar o pastor Jessé para fazer uma oração de bênção final. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente orar. E eu quero agradecer a todos que estão aqui, presencialmente, aqueles que estão nos acompanhando através das mídias. Deus a todos nos abençoe. Pastor Jorlan, pela palavra que nos trouxe. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos porque Tua presença nos enche de gozo, de alegria. A presença de cada irmão, Senhor Deus, traz para o nosso coração conforto, consolo, gozo. E nós queremos agradecer pelo privilégio de pertencermos à família do Senhor. De sermos filhos Teus, libertos do poder da carne, da morte, do pecado, através do Senhor Jesus, o Teu Filho. Nós te louvamos porque, Senhor, nós fomos lavados pelo Seu sangue poderoso. E hoje nós podemos estar contigo, fazendo a Tua vontade, sendo verdadeiramente a família de Deus. Amém. Abençoa cada um de nós, Senhor. Tu nos conheces. Conheces nossas deficiências, nossas dificuldades. Mas nós queremos fazer o melhor, Senhor. Verdade. Pega a nossa mão, dirige o nosso passo. E não permitas, meu Deus, que nós vivamos uma vida de desobediência a Ti, mas que a razão de ser da nossa existência seja a Tua glória, o Teu louvor, através de uma vida de plena obediência a Ti, Senhor Deus. Amém. Dá-nos a Tua graça. Abençoa o culto que ainda teremos hoje, que tudo seja para a Tua glória e louvor do Teu nome, Senhor. Amém. Na mediação de Jesus, Teu Filho, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Temos encerrado. Não balança não.